Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, tudo bem? Sexto ano, espero que vocês estejam todos bem. Espero que estejam se cuidando, né? A temperatura baixou um pouco, vamos cuidar da nossa imunidade, né? Para não ficar gripado, não ficar dodói e se proteger aí desse vírus, sempre, né? Cuidar da família, sempre. Sexto ano, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é rapidinho, sobre a novidade, né? Eu mandei no grupo do WhatsApp para vocês. Novidade de que agora nós vamos ter aula tira dúvida, né? Vão ser plantões, no caso, né? As aulas vão ser normais durante a semana, como sempre, né? Está sendo. E a gente sempre fala, anota sua dúvida para a gente conversar no final da aula. Alguns mandam no meio da aula, ali depois da aula manda fiquei com dúvida nisso. Então tá. Mas agora, nós vamos ter os plantões de tirar dúvidas nas disciplinas de português e matemática. Quando eu disse lá que nós iríamos ter monitoria, né, presencial e tal, vai ser tipo uma monitoria ali. Então, nós vamos ter uma retomada do conteúdo de forma que vocês possam tirar as dúvidas. Como tá bem específico lá na mensagenzinha que a Pro mandou, as dúvidas elas devem ser enviadas na hora da aula, tá? Se quiser me mandar antes, pode mandar. Mas na hora da aula, vocês vão poder utilizar o chat. O chat ele vai estar aberto lá no aplicativo. Quando vocês baixarem e a aula acontecer, vocês vão ver a opçãozinha do chat. E aí, quando esse chat estiver aberto, é só você tirar a sua dúvida referente à matéria. Inicialmente, nós vamos poder retomar todas as dúvidas que vocês tiveram desde o início das aulas no ensino remoto. Então, a gente já viu substantivo, já viu oração, verbo, sintagma. Hoje a gente vai terminar o verbo e aí vamos para começar uma nova coisa. Mas hoje é isso. Então, eu peço para que vocês estejam online na hora da aula. O sexto C, se eu não me engano, é às 9h45 e o sexto D às 10h15. Ou eu inverti os sextos anos aí. Mas esteja online na hora da aula de português, tá? Porque eu sei que alguns não estão assistindo a aula no horário que a aula é das 8 às 10h45, né? Tá deixando para assistir essa aula aí no período da tarde e tal. Mas nós não estamos de férias. Então, se o nosso período de estudo regular é de manhã, vamos procurar assistir essas aulas de manhã, mas às vezes acontece uma coisa ou outra que eu não consigo assistir. Não, tudo bem, eu entendo. Mas nós estamos tentando caminhar para se adequar o quanto antes para fazer com que essas aulas elas comecem a ser online, para a gente poder conversar durante as aulas, não, né, as aulas gravadas. Então, esse plantão de tira dúvidas, ele já vai ser o início para que vocês acostumem, certo? Então, eu peço assim que comecem a sempre assistir as aulas nos horários certos, né? Se a aula de matemática começa às 8, assista a aula de matemática às 8, tá? E assim por diante. Para que vocês não deixem a rotina, porque logo nós vamos voltar. Logo o estudo vai passar, se Deus quiser, com fé em Deus, isso tudo passa daqui a pouco. E aí a gente vai ter que voltar para a nossa rotina lá no ensino presencial. E aí, se vocês já estiverem fazendo o ensino remoto da forma correta, vocês não vão sofrer na hora de voltar, né? Porque vai ter uma rotina de estudos normal. Então, façam como faziam antes, né? Estudem de manhã com as aulas e de tarde façam as tarefas, revisem o conteúdo como vocês haviam se planejado aí para a sua rotina de estudo durante o ano. Não vamos deixar que a nossa rotina de estudo seja
interrompida ou atrapalhada nesse momento, tá? A Pro tá fazendo a chamada, assim como todos os outros professores, e a gente faz a chamada logo após o final da aula. Então, a gente sabe quem assistiu essa aula no horário correto e quem não assistiu. Tudo bem que não assistiu no horário correto, não vai ficar com falta se assistir depois, mas vamos nos organizar, tá? Para assistir essa aula no horário. Principalmente nos dias que eu for dar o plantão e nos dias que o professor Rafael Baladelli, que é os professores de matemáticas dos sextos, forem dar a aula de vocês, ok? Então, tendo isso em vista, vamos começar aqui a aula de hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui, para que eu possa abrir o meu slide, para que nós possamos começar. Hoje nós vamos falar de uma coisinha que apareceu aqui, bastante gente veio perguntar no WhatsApp se a gente não ia falar sobre esse conceituando. Nas últimas aulas nós corrigimos, então, os exercícios 1 ao 7, né? Sobre os sintagmas, e aí ficou lá aquele conceituando lá embaixo na página 67, que fala sobre a forma nominal do verbo, né? E aí, o que é isso? O que é a forma nominal do verbo? Então, vamos lá. Vamos revisar rapidinho para que não fique tão complicado entender a forma nominal do verbo. Nós sabemos que o verbo, então, ele se expressa por meio de ação, que é o verbo de ação, o verbo do estado, ou seja, o estado em que o sujeito se encontra, e por fenômenos da natureza, certo? Então, esse é a nossa base aí para o verbo. Mas aí, algumas características em cima dessas três características que eu falei, da ação, estado e as fenômenos da natureza. Como a gente sabe, então, nós vamos ter dentro dessas três coisas a pessoa, o tempo e o número. O eu, tu, ele, nós, eles. Tempo, presente, pretérito, presente, pretérito e futuro. E o número, o singular ou o plural. E em questão do modo, é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Aqui no sexto ano, a gente vai ver, então, a gente está lidando com o modo indicativo do verbo, certo? Então, aí vem a pergunta. Onde nós podemos encaixar, então, a forma nominal do verbo? Professora, nominal? Nominal não é quando eu falo de substantivo, porque a gente viu no sintagma nominal é quando falo de substantivo e sintagma verbal quando eu falo de verbo. Como que eu falo, então, a forma nominal de um verbo? Como assim? Entendi? Então, vamos lá. Então, as formas nominais dos verbos, elas têm esse nome nominal porque elas desempenham, sim, a função de substantivo, adjetivo e advérbio dentro de uma oração. Então, é um verbo normal, mas que ele traz e ele desempenha a função de um substantivo, ou de um adjetivo, ou talvez até de um advérbio. E aí, uma coisa importante sobre as formas nominais do verbo é que eles não expressam, eles não se caracterizam mostrando o tempo e o modo. O tempo, que é o presente, o passado e o pretérito, e o modo do indicativo, subjuntivo e imperativo. Se eu ver, então, o verbo cantar, lá dentro da oração, e ele não está me mostrando nem o tempo e nem o modo em que ele está, então eu sei que isso é uma forma nominal do verbo, certo? E ainda assim ele vai me dar mais informações para que eu possa saber se isso é ou não, como se fosse um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Mas beleza, vamos explicar um a um para ficar mais fácil da gente entender. Então, dessa forma nominal, nós possuímos três formas, tá? Que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, tá? Que é isso que vem falando ali no conceituando na página 67 da apostila. Tá,
Então, vamos pensar em um de cada vez. Primeiro no infinitivo, depois no gerúndio e depois nós pensamos no particípio. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar vocês enxergarem. A forma nominal do verbo, então, no infinitivo, nós temos dois modos aí dentro do infinitivo. É o modo impessoal e o modo pessoal. Então, vamos explicar um por vez. Então, eu trouxe ali no slide que fala. De modo impessoal, é quando se exprime a significação do verbo de maneira imprecisa e indefinida, podendo apresentar valor de substantivo. E é o que não traz sujeito. Tá, professora, sujeito. É o eu, tu, ele, nós, vós, né? Como nós já sabemos. Se a minha oração, minha frase, não traz, então, o sujeito, é impessoal, porque não tem a pessoa, certo? Não tem como eu ter uma pessoa ali dentro daquela frase, mesmo que de forma implícita, mesmo que eu não veja a pessoa, mas ela está ali. Então, como assim? Vamos lá. Eu trouxe um exemplinho aí, ó. Estudar é importante. Eu falei quem precisa estudar. Para quem é importante estudar? Não. Então, eu não tive sujeito nesse primeiro exemplo. Então, estudar aí, ele está sendo a forma nominal do infinitivo. Por quê? Ele não fala de tempo. Percebem que não tem tempo? Eu não falo assim, estudar é importante hoje. Ou eu não marco o tempo ali no... Como aqui fala, ó. Caracteriza por não expressar tempo e modo. E aqui, no estudar é importante, eu não venho marcando, então, o tempo e nem o modo. Eu não estou indicando, não estou fazendo com que ele não seja infinitivo. Então, essas são marcas importantes para que eu saiba que ele é um verbo no infinitivo, tá? E aí, tem outra questão que nós já vamos ver também, o porquê ele está no infinitivo. Mas vamos lá para o 2. De modo pessoal, opa, faltou um L ali. É quando conjugamos os verbos de acordo com as pessoas do discurso, que traz o sujeito. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, né? Nós já sabemos dessas. Então, se na minha oração, na minha frase, eu vou trazer a pessoa do discurso, mesmo que eu não traga ela de forma direta, eu trago ela de forma indireta, eu vou saber, então, que o meu verbo está no infinitivo. Então, ali, ó, é importante, eu coloquei entre parênteses para você ver que ela não está na frase, tá? É importante estudar, mas eu poderia colocar assim, é importante ele estudar, eu estudar, nós estudarmos, e assim nós íamos conseguir perceber que tem uma pessoa do discurso, certo? Agora, é importante estudar, não tem como eu colocar uma pessoa do discurso. E aqui é importante eu estudar, é diferente. Então, eu tenho sujeito, tá? Nessa oração. Então, quando eu falo de modo impessoal do infinitivo, é quando ela tem valor de substantivo, mas não tem sujeito. E quando eu falo de modo pessoal, é porque quando eu conjugo esse verbo, eu estou falando que tem um sujeito ali, tá? E então vamos sempre ter em mente: impessoal sem pessoa, pessoal com pessoa, tá? E aí a terminação do verbo no infinitivo é o R. Então nós podemos ter o ar, o er, o ir. Tá? Essas três no infinitivo. Olha lá. Estudar. Termina com ar. Então, é mais uma prova de que está no infinitivo. Ok? Então, vamos para o próximo, que é o gerúndio. O gerúndio, ele já representa um fato em desenvolvimento que exerce função própria de um advérbio. Então, ele apresenta, assim, o resultado do processo do verbo, né? A terminação dessa forma nominal é o NDO, ok? Não estando numa locução verbal, ele daí vai ter o valor de adjetivo. Eu coloquei advérbio ali também. Então, vamos lá para os exemplos. Exemplo 1.
Estudando, aprenderás mais. O estudando tem valor do verbo do estudo, de estudar, certo? E os alunos falando atrapalham a aula. O falando tem valor de falantes. Então, aí a gente percebe também que termina com NDO, os dois, o falando e o estudando, certo? Então, quando eu tiver verbos que terminem em NDO, terei verbos no gerúndio, ok? Aí já vem pro particípio. O particípio, ele já vai para uma forma nominal, que também, assim como o gerúndio, apresenta um resultado do processo verbal. Só que as suas terminações, elas vão ser do D, sempre com D. Com o dó, com o dá. Dós e das, beleza? Aí, não estando em uma locução verbal, que a gente lembra que são dois verbos, um do ladinho do outro com o mesmo significado, para a mesma significação, não estando nesse meio, então ela vai, quando eu tiver particípio, é porque esse verbo tem um valor de adjetivo, tá? Nós sabemos que adjetivo demonstra qualidade, característica de alguma coisa, beleza? Então, ele pode ser, esse daqui, ele pode receber a flexão de gênero, número e grau. Só que não de tempo, tá? Então, o de gênero é de feminino, masculino, número é de plural e singular, e de grau é do diminutivo e o aumentativo, lembram? Então, tá. Exemplo, terminando o ano letivo, os alunos estão de férias. Exemplo 2, terminados os estudos, os alunos viajarão, beleza? Aqui, a gente tem que ficar atento, porque aqui a terminação é NDO. Aqui quase que confunde, porque tem o A ali na frente do N, então não é NDO. É o D e o O, e depois o D e o O na flexão de número. Passa do singular para o plural, certo? E aqui ela tem a função, nesse terminando, ou terminado e terminados, de adjetivo. Por quê? Eu estou caracterizando alguma coisa, certo? Eu estou falando que quando o ano letivo terminar, os alunos terão férias. Tá vendo que se eu usasse o terminar, eu estaria usando um verbo no infinitivo, mas se eu uso o terminar do ano letivo, eu estou usando o particípio. Justamente pela terminação dessas palavras, ok? Então, vamos pegar aí papel e caneta e anotar lá no meu caderno as terminações. Vamos voltar aqui. A terminação do infinitivo, então, é R, do ar, er e ir. Copiem aí. A terminação, então, do gerúndio é o NDO. Beleza? E a do particípio, a terminação do particípio é DO-DA. E também na flexão do número, que é dos e das. Aí eu trouxe aqui, peraí que eu vou fazer assim para que a gente consiga fazer juntos. Trouxe aqui para que vocês percebam e nós façamos juntos, tá? Então vamos lá. Sabendo disso tudo, como que vai ficar quando eu colocar o cantamos? Vamos passar esses verbos aqui do cantinho no infinitivo. A cantar, certo? Porque a terminação é ar, er ou ir. E no gerúndio? No gerúndio, então, vai ficar cantando, porque tem que terminar no NDO. No particípio, tem que terminar com DO ou DA. Então, cantado, ok? O correr, correndo. E o particípio? Corrido, certo? O verbo assistir, ele já tá aqui no particípio, não tá? No infinitivo, né? Então, o assistir já está no particípio porque termina com ir. E no gerúndio, como ele fica? Assistindo, NDO. No particípio, o assistindo vai ficar, então, como
vai terminar com D-O. Então, ele termina com assistido. O janta. Jantar. E o gerúndio de janta? Jantando. E o particípio? Jantado. Cozinhar. Já está no infinitivo. E gerúndio do cozinhar? Cozinhando. E no particípio? Cozido. Tá? E no escreva? Escrever. No gerúndio? Escrevendo. E no particípio? Escrevido. O estudo? Estudar. Gerúndio? Estudando. E no particípio? Opa. Esse escrevido tá certo. Aqui tá falando que não tá, mas tá certo, tá, gente? Por que o Word... Não sei, mas tá certo escrevido. Então, o particípio do estudando é estudo, tá? Eu vou passar mais uma tabelinha dessa para vocês fazerem no caderno, tá? Para vocês poderem memorizar ainda mais, então, essas terminações e essas regrinhas, ok? Espero que tenha ficado entendido, que a aula tenha sido proveitosa. Caso fiquem dúvidas, amanhã a gente não tem aula, porque é feriado, mas quinta-feira, aí a gente tem o plantão Tira Dúvidas, e aí vocês podem tirar as dúvidas que forem necessárias, ok? Bom descanso para vocês, bom feriado amanhã, ok? Descansem, não saiam de casa mesmo que é feriado, fiquem em casa, se cuidem, tá? Eu espero que estejam bem e que quinta-feira estejam todos online. Eu vou pedir novamente para que cada um de vocês esteja online na aula de quinta-feira, que vai ser ao vivo, ok? Então, era isso. Espero que todos fiquem bem e até quinta. Um beijo, fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro